Amém, irmão Genivaldo. Amém, irmã Georgina Lemos. Paz do Senhor, irmã Georgina. Eu estou aqui um tempão querendo entrar ao vivo e eu não estava conseguindo. São uns obstáculos, umas adversidades que surgem, de repente a gente não entende. E eu já estava quase desistindo, porque eu queria começar a live, era 15 para as 10 e não consegui. Mas, Georgina, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Genivaldo, Henrique da Silva, seja bem-vindo. A paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui mais uma vez para dizer para vocês que eu estou agradecendo a Deus por este ano estar terminando. Estou agradecendo a Deus porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos dado graça, tem nos dado vitória. Patrícia Tito, a paz do Senhor, querida, como vai você? Que bom que você está aí, graças a Deus. Nós estamos agradecendo a Deus porque nós chegamos até aqui. Muitos não chegaram, muitos não tiveram esta oportunidade de chegar até o dia 30 de dezembro de 2021. E nós chegamos com a graça de Deus. Muitas lutas, talvez algumas perdas que vocês tiveram, eu também tive. Mas vamos agradecer ao Senhor, porque Ele nos concedeu a vida até aqui. Meus amados, eu queria fazer um agradecimento a todos que durante todo este ano, que desde o dia 18 de janeiro, muitas lutas, não é, Patrícia, mas muitas vitórias, é verdade, você tem toda a razão. Tivemos também muitas vitórias. Então eu quero agradecer aqui a todos vocês que estão assistindo esse vídeo, que irão assistir ainda. Eu sempre digo que eu publico no Face, no meu site, no canal do YouTube. E eu quero aqui deixar o meu agradecimento a todos vocês que durante este ano esteve presente comigo nas meus dias de lágrimas, de choro. E eu continuo com meu esposo, ele continua internado. Eu vim do hospital agora à noite. Sempre comento que de manhã eu retorno para o hospital e à noite fica lá a cuidadora com ele. Então nós estamos vivendo este tempo difícil. Mas este tempo vai passar. Ele vai passar na minha vida e vai passar na sua vida também. Eu creio que não é só eu, a irmã Neuza, que está passando por adversidade. Todos nós estamos passando. Mas o meu Deus é o teu Deus. Como Ruth falou para Noemi, que ela não deixaria Noemi, porque o Deus de Ruth, a partir daquele dia que ela tomou uma decisão de acompanhar Noemi até Belém, ela pediu a Noemi, a sua sogra, que não insistisse para que ela, Ruth, voltasse para a sua terra, para os moabitas. Ruth fez uma declaração muito bonita para Noemi, uma declaração que nós devemos fazer todos os dias para aquelas pessoas que estão junto de nós, para aquelas pessoas que nos levaram até a conhecer Jesus, para aquelas pessoas que estão junto de nós na mesma luta, que estão dispostas a nos dar a mão no momento que nós mais precisamos. Nós devemos dizer como Ruth falou para Noemi, porque Noemi aconselhou as noras que voltassem para Moabe. Interessante que eu não vou falar sobre essa palavra, mas o Espírito Santo de Deus vai assim iluminando e dando palavras, colocando na nossa boca, porque na verdade o que eu quero falar aqui
a respeito da necessidade que nós temos de conhecer a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, de valorizar o estudo da palavra de Deus. Mas comecei aqui dizendo como Ruth falou para Noemi. Então, porque aqui, mas eu não vou falar sobre Ruth hoje nem sobre Noemi, mas no livro de Ruth, capítulo 1, Ruth, capítulo 1, versículo 11, diz assim: porém Noemi disse, tornai minhas filhas, porque iríeis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Então Noemi está aqui explicando para as noras que não adiantava elas acompanhá-la, porque ela não tinha mais filhos para suas noras se casarem, porque os 2 filhos de Noemi tinham morrido. O marido das 2 noras dela, né? Quando as suas noras seguiram ela, Orfa e Ruth, e a Noemi agora manda as suas 2 noras voltarem para Moabe. Mas eu acho muito interessante quando ela diz assim: porém Noemi disse, tornai minhas filhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Ah, muito obrigada, Georgina. Ela está dizendo: a senhora está linda. São seus bons olhos, porque não é nem para mim estar linda não, Georgina. Cristina, eu chamo de Cristina, né? Mas Deus nos dá uma beleza. Ah, obrigada, irmã Patrícia. Ia dizer também que eu estou linda. Deus nos dá uma beleza que nós nem entendemos, né? Porque às vezes eu olho no espelho e digo, eu acho que eu não sou eu mais. Eu já fui eu. Mas graças a Deus que Ele tem nos conservado até aqui. Porque somente o Senhor nos conserva dentro de um vale, dentro de uma luta, de uma peleja. E Ele nos conserva ainda a beleza exterior. Mas eu gosto muito de dizer que a beleza interior é aquela que é a mais linda, a que verdadeiramente Deus está vendo, Deus conhece o que está dentro do nosso coração, o que está dentro da nossa mente, o que está dentro da nossa alma. Mas a nossa beleza, o que está dentro da nossa alma, ela exterioriza o nosso semblante. Então eu estou feliz porque eu estou agradecendo a Deus e relembrei aqui o que Ruth falou, o que Noemi falou para Ruth, mas depois eu vou entrar em outra palavra. Eu gosto de dizer para você que está assistindo que é bom você pegar um caderninho e uma caneta, porque dentro da palavra eu dou mais um estudo. Eu ministro a palavra dando um estudo. Então seria muito bom que você anotasse os versículos bíblicos. A Patrícia está dizendo, meu cabelo está lindo. Patrícia, obrigada. Como está o seu filho, seu príncipe? Ele nunca mais falou comigo. Fala para ele não esquecer dos conselhos que eu dei a ele há muito tempo atrás. Diz para ele não esquecer, hein? Tá? Que eu mando um abraço para ele, um beijo, que eu amo seu filho. Então, tornai filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou. Isso é Ruth falando para Noemi. Para ter marido, ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, a Ruth falando para as noras, né? Esperá-los ies até que viessem a ser grandes, deter-vos ies por eles, sem tomardes marido? Filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então Ruth aqui, Noemi está fazendo um lamento com as suas 2 noras, porque Noemi não sabia o plano de Deus na vida de Ruth. Noemi não sabia o que Deus ia fazer na vida de Ruth. Ruth deixou a sua terra, Ruth deixou o seu povo idólatra, Ruth deixou Moabe, a terra dela. Ruth decidiu que seguiria a sua sogra Noemi. Então, levantaram a sua voz e tornaram a chorar.
E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Interessante que aqui eram duas mulheres viúvas, duas noras. Uma beijou a sua sogra e foi embora, voltou para o povo dela. O versículo 15, pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Olha o que Noemi está dizendo para Ruth, olha, a órfã voltou, a sua cunhada voltou para a terra dela, para os deuses dela. E Noemi fala para Ruth, volta tu também após a tua cunhada. Noemi não estava entendendo que Ruth tinha tomado uma decisão muito melhor do que a decisão de Orfa, a outra nora de Noemi. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti. Que palavra linda! Porque aonde quer que tu fores, irei eu. E aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Olha que palavra linda! Será que bom que eu e você que estamos nesta tela podemos dizer, irmã Cristina, irmã Patrícia, o teu Deus é o meu Deus, o teu Deus é o meu Deus. Irmão Genivaldo, o teu Deus é o meu Deus. Nem sempre nós estamos convivendo com pessoas bem próximas de nós, que nós podemos dizer para ela, o teu Deus é o meu Deus. Muitas vezes aquela pessoa o Deus dela é um Deus de pedra, é um Deus de barro, é um Deus de madeira, é um ídolo, é uma imagem, é um Buda, é um cavalo, é uma vaca. Tem povos que idolatra a vaca. Entendeu? Então, mas a Ruth, ela conhecia o Deus de Noemi. Eu pergunto para você nesta noite, você conhece o Deus de quem está do lado de você, do seu lado? Você pode dizer, o Deus da irmã Neuza é o meu Deus. Eu posso dizer, o Deus da irmã Georgina é o meu Deus. Isso é muito lindo. Maria Muller está assistindo. Ah, seja bem-vinda. Eu às vezes me perco aqui na tela, nas pessoas que estão entrando. Mas eu falei essa palavra de Ruth, amados irmãos. Mas eu gostaria de ler para nós, nesse momento, para a nossa meditação, uma palavra que está no livro do profeta Jeremias, capítulo 3. Me vê essa inspiração, livro de Lamentações de Jeremias. Deus me deu essa inspiração para falar aqui um pouquinho sobre este capítulo 3 do profeta Jeremias. Amados irmãos, eu tenho falado aqui nessas lives, nas pregações, que Deus está procurando homens e mulheres que sejam como os profetas do passado. Deus está procurando homens e mulheres que preguem a verdade, que vivam a verdade, que ensinem a verdade. Deus está procurando homens e mulheres que não tenham medo de falar a verdade. E o que está acontecendo muito hoje nas igrejas, nos púlpitos, são mensagens para agradar, para agradar os pastores, para agradar a igreja. Não é que nós temos que chegar pregando de qualquer maneira, nós temos que orar a Deus, pedir a Deus qual é a palavra que aquela igreja está precisando. Mas o que está acontecendo hoje são pregadores que pregam o que vai agradar aquele ministério onde eles foram convidados para pregar, que agrada a igreja. Eles não estão pregando o que a igreja precisa de ouvir. Não se fala mais contra o adultério, não se fala mais contra a fornicação, não se fala mais contra a mentira,
agradar o ego. Isso, Patrícia, eu queria lembrar a palavra e não vinha na minha mente. Então, às vezes, eu não sou compreendida porque eu sou muito exigente com a palavra de Deus. Você ir à igreja, assistir um culto, uma pregação, e chega lá, o pregador deixa a Bíblia de lado e começa a contar história no púlpito, começa a contar grandeza, começa a contar títulos que ele tem, diplomas. Ou, ao invés de pregar a palavra de Deus, eles começam a buscar livros de pesquisas históricas, de científicos, e saem da palavra de Deus. E então eu tenho batido muito nisso. Talvez eu não esteja sendo compreendida por muitos, mas eu vou continuar. Eu vou continuar pregando o que está escrito na palavra de Deus. Sabemos que tem muitos pregadores sérios, pastores que estão pregando a palavra de Deus, mas nós lamentamos, porque nós temos uma idade. Cristina, meu aluno, seja bem-vindo, meu amado. Cadê a Tayana? Chama ela. Eu vim de um tempo, eu me converti, eu me batizei com 13 anos de idade. Eu conheci Jesus com 5 anos de idade. Vou fazer 79. A paz do Senhor, meu aluno, seja bem-vindo. Que bom te ver aí. Fico feliz com todos vocês que estão aí na tela. E me perdoe se eu não comentar o nome de alguém, que às vezes não dá. Eu fico olhando a palavra e não vejo. Os nomes vão subindo na tela. Então eu sou de um tempo que os pastores pregavam, doutrinavam, corrigia. Eu sou de um tempo que nós, quando íamos ao culto, ouvia pregação, que éramos exortados a nos consertarmos, que a pregação era para conserto. Não saía ninguém com o bicudinho da igreja, não saía ninguém zangadinho, não saía ninguém dizendo que ia para outra igreja. Mas hoje nós sentimos falta dessas pregações. Nós sentimos falta porque nós somos de um tempo em que os pastores tinham apenas aquela Bíblia bem simples. Não tem nem tudo isso que nós temos hoje. Dicionários, enciclopédias, livros para pesquisar. Era a Bíblia que eles pregavam. Então eles pregavam sobre o dízimo, pregavam sobre o pecado. Tayana, a paz do Senhor, seja bem-vinda, querida, que bom que você está aí. A paz do Senhor, amada, que saudade dos meus alunos, saudade de todos os meus irmãos em Cristo. Então, irmã Neuza, não tem ninguém pregando a verdade? Tem muitos pregadores pregando a verdade, sim, mas também tem muitos. É só você tirar algumas horas e ligar o seu telefone, o seu computador, na internet, na mídia, para você ver que tipo de mensagens que estão pregando. Então, eu fico muito preocupada com isso, porque nem todos estão estudando a palavra de Deus. Aí ficam assistindo filme que passa história bíblica. Nesses filmes, eles acrescentam muitas coisas que não estão na Bíblia, porque eles querem fazer um enredo, então eles fazem um cenário e falam coisas. Michele Cassinha, paz do Senhor, querida, um abraço, seja bem-vinda. Então, muitos assistem filmes e pensam que aquilo ali é a verdade. Por exemplo, nós assistimos aí os 10 Mandamentos, a Terra Prometida, e arranjaram um casamento para Miriam, irmã de Moisés. Na Bíblia não diz que Miriam era casada. Então, quem estuda a Bíblia não vai por aquilo que escuta. Isso, Patrícia, umas coisas horrorosas, uma aberração. Então, a irmã Neuza, eu vou fazer 79 anos agora no dia 22 de janeiro. Eu aprendi na igreja, na escola bíblica dominical, aprendi a estudar a Bíblia e falar o que está na Bíblia. Então, eu tenho falado muito nesses últimos dias. Acredito até que tenho aborrecido alguém, mas eu não me preocupo com isso, porque a verdade tem que ser dita. Eu vejo
muita falta de autoridade de certos pastores na igreja, e quando nós queremos advertir, aconselhar e falar, nós somos criticados. Desculpa. Nós somos criticados, porque dizem que nós queremos botar as pessoas para fora da igreja. Jamais, jamais queremos isso, nunca. Mas o que nós não entendemos é como que a pessoa está dentro da igreja, ouvindo ali a palavra, e ela sai dali, ela não dá testemunho aonde ela trabalha, no seu meio social, na faculdade. Ela se expõe de uma tal maneira na internet, nas redes sociais. Eu não sou pastora, eu não sou. E não sou pastor, eu sou um membro da igreja, que é membro, né? Não é a palavra membro, não. Nós somos membros do corpo de Cristo e membros da igreja. Eu fico pensando que escandaliza a igreja onde está servindo. Certa ocasião eu ouvi alguém dizendo, aquela menina ali, aquela pessoa lá, eu já sei de qual igreja que ela é, porque lá pode tudo, lá é porta larga. Então é triste ouvir isso. Eu creio, eu entendo que os pastores deveriam sim ser mais rígidos em doutrinar, porque eles darão contra a Deus. André Oliveira assistindo, seja bem-vinda. Maria Helena, seja bem-vinda. A paz do Senhor. Eu creio que os pastores eles darão contas a Deus por não terem doutrinado a igreja, falando, combatendo o pecado, combatendo a sensualidade, combatendo os escândalos que estão acontecendo. A gente vê aí pastores de nomes que pregam a palavra de uma sabedoria que eu não chego nem na barra da calça deles. E eles apoiando pessoas divorciadas, apoiando pregadores que são pregadores de encontro, de congressos. De repente aquele pastor pregava para a família, ele se divorcia, ele arranja uma mais novinha e se casa. E deixa aquela que já criou ruga, como tá as minhas aqui, que já ficou mais barrigudinha, que já tá mais corcundinha, deixa aquela e casa com uma novinha. Aí, aquele pastor que é amigo dele, que fica pregando a verdade, se expõe na internet, tira foto junto, ele com a esposa, o pastor com a nova esposa novinha. Será que isso está agradando a Deus? O que vocês acham? Será que isso está agradando a Deus? Como pode uma coisa dessa, um pastor apoiar o outro que deixa sua esposa de tantos anos de casado e vai e casa com uma mais novinha? Aí aquele pastor, pregador, que é um excelente pregador, que combate o pecado, tá lá na internet, abraçado, tirando foto. Isso são pastores até idosos, pastores de uma certa idade. Então eu tenho dito que eu vou continuar pregando a palavra, quer ouçam, quer deixam de ouvir. O meu compromisso é com Deus. Eu não sou dona da verdade. A verdade é a palavra de Deus. Então, eu comecei falando aqui, vou ler Lamentações de Jeremias, mas Deus está me mandando falar que é necessário que eu e você não venhamos a entrar por esse caminho. Amados irmãos, queridas irmãs, quem tem intimidade com o Espírito Santo de Deus não precisa que alguém faça uma lista para a pessoa que ela pode isso, que não pode aquilo. A própria palavra de Deus confronta o nosso pecado. Só que quando a igreja tem um pastor, ele é responsável em chamar a atenção, em corrigir, chamar no gabinete. Mas eles não fazem isso. Eu tive um pastor batista, o pastor Carlos Franco. Eu vou falar o nome dele, porque não foi segredo. Ele falou no microfone da igreja. Não é segredo. Olha, pastor batista. E sabe quantos anos tem isso? Tem 30 anos. Que é ele que apresentou a minha neta Amanda, que hoje ela tem 30 anos.
Ele disse que ele ia botar um espelho grande na entrada da igreja para que as mulheres, antes de entrar para o culto, passassem por aquele espelho e olhassem naquele espelho se elas estavam com vestes de acordo para entrar no templo do Senhor para adorar o Senhor. Amados, tem 30 anos. Foi em 1991. Eu nunca mais esqueci o que ele disse. Há muitos anos atrás, a minha mãe faleceu em 27 de julho de 1996. Nós estamos em 2021. E eu cuidei da minha mãe durante 5 anos. A Patrícia está dizendo correto, porque a gente vê tanta coisa. Exatamente, Patrícia. Eu sei que eu não agrado a muitos, eu tenho certeza disso, mas eu não vou me calar. Que eu quero falar sobre Jeremias. E o tempo passa e eu não gosto que a pessoa que não gosto não é isso que eu quero dizer. Eu fico triste quando a pessoa começa a ouvir uma live e depois desiste, porque eu demoro muito falando. Mas é a palavra de Deus que tem que ser falada. Hoje está uma pregação muito superficial, muito light. Eu não fui chamada para pregação light. Eu fui chamada para pregar a verdade, falar a verdade e viver a verdade. Se lá atrás eu cometi erros e pecados, foi lá atrás. Me arrependi. Não continuo cometendo. Assim tem que ser a vida do crente. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando. Mas até ser dia perfeito. Não se cale, porque igual a senhora está difícil. Eu realmente sofro por falar a verdade. E me confrontam. Eu já desci de púlpito chorando. Eu já cheguei em casa chorando. Por estar fazendo um trabalho na igreja, por estar presenteando pessoas com livro, com dicionário, e alguém achar que eu queria aparecer. Já aconteceu muita coisa comigo, muita mesmo. Mas eu nunca parei. Já desci de púlpito, acabei de pregar, e a pessoa falou comigo que eu não tive sabedoria, porque queria que eu pegasse um tantinho assim, 10 minutinhos. Deus me deu 1 hora para pregar, eu preguei 1 hora e falei a verdade, só falei a Bíblia. Eu não saí da Bíblia, mas a pessoa não ficou satisfeita com a pregação. Ela disse, você não teve sabedoria. E eu abaixei a cabeça, cheguei em casa e fui chorar no quarto. Então eu não paro não, meus irmãos. Eu vou terminar o meu ministério aqui na terra, combatendo o bom combate, terminando a carreira e guardando a fé. Queiram ou não, gostem ou não. É como eu já ouvi alguém dizer, não gosta, vai lá, põe um dedinho no stop, muda de canal, desliga. Mas eu vou continuar falando, porque o profeta Jeremias, ele profetizou aproximadamente durante 40 anos. E a palavra de Deus diz que Jeremias foi chamado ao ministério profético através de uma visão. Lá no capítulo 1 tem o chamado de Jeremias, através de Deus falando com ele, que Deus o escolheu desde o ventre antes que ele fosse gerado. Olha só o chamado de Jeremias. Mas ele foi chamado para profetizar para a nação de Israel, uma nação rebelde, que não queria se consertar, mas ele falava. Ele não tinha medo. São estes profetas que Deus está procurando. São estes profetas que Deus quer aqui na terra, até a igreja ser arrebatada. Não é ficar massageando o ego de pastor, de presidente, de membro de igreja, de diácono, de irmã de oração. Não, tem que pregar a verdade. E a verdade às vezes machuca, dói, mas conserta. E feliz daqueles que ouvem e se consertam. Bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e obedecem a palavra de Deus. Tem muitos que obedecem, se consertam. Mas o líder precisa falar, pregar, doutrinar, ensinar e corrigir. Eu sou deste tempo. Eu tive um pastor português, quando eu tinha 18 anos, pastor Antônio Ferreira, o Senhor já o levou. Aquele homem, quando pregava, as bochechas dele, quase que saiu sangue para fora. De tão vermelho que ele ficava. Ele ficava bravo quando ele via coisas erradas dentro da igreja. E todo mundo amava o pastor Antônio Ferreira. Ele era amado pela igreja. Então,
Não é porque você prega a verdade, aqueles que estão ligados com Deus agradecem a Deus porque foram corrigidos. Então, o profeta Jeremias, deixa eu ler aqui o profeta Jeremias, diz assim: profetizou durante 40 anos nos reinados dos 5 últimos reis de Judá. Ele profetizou para Judá. As autoridades não recebiam, olha aqui que eu estou lendo, hein? Isso aqui é no livro, no dicionário. Muitos têm esse dicionário que eu vendi na igreja, na Assembleia de Deus, no Catete. Aqui diz assim: as autoridades não recebiam bem as suas mensagens. Jeremias foi rejeitado. Glória a Jesus. Eu prefiro ser rejeitada pelo homem e ser aceita por Deus. Eu prefiro que o homem me critique e Deus disse: você está falando o que eu estou te mandando. Não tema o homem. Eu não temo mesmo. Vão me bater? Vão me enforcar? Vão me tirar do púlpito? Pode tirar. Vão me tirar de onde eu estou ensinando? Pode tirar. É com quem fizer isso e Deus vai tratar com Deus. Mas eu não vou deixar de falar a verdade, porque alguém vai ficar com o narizinho torcido, porque vai ficar aborrecido comigo. Eu não quero pregar para aborrecer ninguém. Eu quero pregar a palavra de Deus. Então aqui está dizendo, olha, Jeremias foi rejeitado, perseguido e preso. Alguns episódios de sua visão estão narrados no seu livro. O livro de Jeremias contém as mensagens do profeta Jeremias. Ele anunciou o castigo que Deus ia mandar. E ainda estava vivo quando as suas profecias se cumpriram. Jeremias profetizou para Judá que eles iam passar por um cativeiro de 70 anos. Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói o templo, aquele templo lindo que o rei Salomão construiu, destrói os muros de Jerusalém, leva a nação de Judá para a Babilônia. Quem que tinha avisado antes? O profeta Jeremias. Quem que tinha alertado aos reis? O profeta Jeremias. Então, por isso ele maltratado, ele foi preso, ele foi perseguido. As autoridades não gostavam do profeta Jeremias, porque as irmãs Zelinda, a paz do Senhor, amém, glória a Deus, que Deus abençoe sua vida sempre, minha querida, amém, Zelinda, seja bem-vinda, um abraço, um beijo no seu coração. Então, eu tenho me preocupado com isso, porque parece que o modernismo chegou de tal maneira dentro das igrejas, que antigamente o mundo copiava a igreja. Hoje, a igreja está copiando o mundo. Mas olha, o Senhor Jesus diz que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Se você perseverar fiel até o fim, se eu perseverar, nós seremos salvos. Mas está escrito na palavra de Deus lá em Apocalipse: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Então, se nós não guardarmos com zelo a nossa coroa, ela será tomada, porque Satanás não está brincando. Satanás não está dormindo. Ele está querendo levar muitos com ele para o lago de fogo que arde com enxofre. Mas que eu e você não venhamos nos render às propostas diabólicas de Satanás. No Apocalipse capítulo 3, Apocalipse 3, versículo 11, diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda, segura, conserve a tua fé, conserve a tua santidade, conserve a tua comunhão com Deus, conserve esse propósito de dar testemunho. Guarda o que tem. Eu costumo fazer um exemplo. Eu estou com esse lencinho aqui na mão. Esse lencinho é meu, é do meu uso, para me limpar meus olhos, minha lágrima, meu rosto. Esse lencinho é meu. Eu guardo esse lencinho com cuidado, porque ele é de minha propriedade.
Mas se eu não guardar esse lenço, se eu deixar ele em qualquer lugar, se eu for em algum banco, algum comércio, esquecer o meu lencinho, alguém vai pegar, nem que seja para jogar no lixo, eu vou perder o meu lencinho. Então guarda o seu lencinho. Eu estou usando um exemplo da coroa da salvação. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então alguém pode sim, que esse alguém é Satanás, tomar a nossa coroa da salvação, se nós não zelarmos por ela, não guardarmos, se nós não permanecermos fiéis a Deus. Então que nesta noite eu e você venhamos a guardar esta palavra no nosso coração, falar a verdade, viver a verdade, praticar a verdade e não ficar pregando por aí o que muita gente fala. Irmãos, outro dia eu estava numa igreja, outro dia não, tem mais de 2 anos, e alguém pregou que Jó era cego. Eu nunca ouvi uma coisa dessa, que Jó era cego. Não está escrito isso na Bíblia. E o pregador entregou uma mensagem linda na igreja. Muitos ouviram. Quando terminou a mensagem, eu cheguei para aquele pregador com todo cuidado, com toda a educação, com todo carinho. E eu disse para ele, a pregação sua foi uma bênção. Ele disse amém. Eu falei, a igreja recebeu, foi uma palavra abençoada que o irmão trouxe. Ele disse amém. Mas aí eu disse, só tem uma coisa que eu vou pedir para o irmão me mostrar. Onde está escrito na Bíblia que Jó era cego? Eu estudo a Bíblia, meu amado irmão. Falei para ele, não vou te falar quantas vezes já li a Bíblia, não se trata disso. Mas eu queria saber onde está escrita essa palavra que Jó era cego. Ele folheou a Bíblia para lá, folheou para cá, folheou para cá, folheou para lá e não encontrou. Porque não está escrito na palavra de Deus um absurdo desse. Então, amados, você que está ouvindo essa palavra e outros que irão ouvir depois, preguem a palavra, preguem o que está escrito aqui, não acrescentem. Não acrescente o que não está na palavra de Deus. Abra sua Bíblia. Eu gostaria que você estivesse anotando aí o que eu estou falando. Abra sua Bíblia. Eu estou repetindo esse versículo em Apocalipse 22 há muito tempo. Estou sempre repetindo. Apocalipse 22, versículo 18 e 19 diz assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Se alguém acrescentar. Então eu sempre tive muito cuidado com isso, de não acrescentar e de não tirar. Eu posso até não entender o que eu estou lendo, mas eu não acrescento. Também eu não busco em livros históricos para pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser pregada através da Bíblia Sagrada, este livro que é fiel e verdadeiro. O versículo 19 diz assim: e se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte. Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa. Aleluia. Daniele França, seja bem-vinda. Paz do Senhor, glória a Jesus. Se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Amados, é muito sério isso. Cuidado com o que você está ouvindo, para você não falar, não repetir, não pregar igual. Eu tenho assim ficado preocupada com crentes antigos na igreja que pregam porque escuta outros falar. Eu tenho escutado crentes pregando que aquele endemoniado gadareno comia defunto. Não tem lugar nenhum na Bíblia que diz isso, amados. Em nome de Jesus Cristo, eu peço a vocês que estão ouvindo esse áudio, confira na sua Bíblia. A Bíblia diz que ele andava pelos sepulcros, mas não diz que... Uma coisa é eu andar no meio do lixo, outra coisa é eu comer o lixo.
Uma coisa é eu andar no meio dos restaurantes, outra coisa é eu sentar, me servir e comer. Então não diz na Bíblia que o endemoniado gadareno comia defunto. Aí um prega, o outro prega, o outro prega, o outro prega. Em nome de Jesus Cristo, vamos examinar a palavra de Deus. Vamos pregar o que está na Bíblia. Eu tenho um pastor que é meu cunhado, meu genro, pastor Rogério, pastor da Patrícia. Foi meu pastor 8 anos e meio. Ele disse assim, você não sabe o que pregar? Não tem o que pregar? Não sabe? Abre a Bíblia e prega o que está escrito na Bíblia. Você não vai errar. Então, nós estamos vivendo aí um dia dos evangelhos, dos modernos. Irmãos, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus não mudou. Deus não muda. A palavra de Deus não muda. Do jeito que que diz, se lembra, né, Patrícia, que o pastor Rogério dizia, não sabe pregar? Prega a Bíblia. Então, essa noite, eu sentei aqui para fazer essa live e o tempo vai passando. E eu quero, glória a Deus, né, Cristina? Eu quero alertar vocês, tem muita coisa que vão pregando. Certa ocasião, eu estava numa igreja e um presbítero pregou. E isso eu ouço muitos falarem, que tem a palavra na Bíblia, não temas, 365 vezes. Não tem esta palavra 365 vezes. E ele então pregou que tinha, como eu tinha intimidade com ele, eu não vivo confrontando não, tá, irmãos? É só quando o Espírito Santo de Deus determina. A gente tem que ter sabedoria também. Nós não podemos, como diz o ditado, botar o carro na frente do boi. Então, terminou a pregação, eu cheguei para esse presbítero, que é uma pessoa que eu tinha muita intimidade, e falei para ele, meu amado, você pregou muito bem, mas você falou uma coisa que não está escrito na Bíblia. Ele disse, o que, irmã Neuza? Por favor, me fala para eu não errar mais. Falei, você já leu 365 vezes na Bíblia a palavra não temas? Ele disse, não, irmã Neuza. Eu falei, como é que você pregou que está escrito? Não está escrito. Eu já fiz uma pesquisa, irmãos, na Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, não tem 365 vezes a palavra não temas. Então eu ando assim, ouvindo muitas coisas que me preocupam por quê? Por crentes que não estudam a palavra de Deus. Que quando você estuda, você até pode ouvir. Mas a minha mãe dizia sempre uma coisa, quando for para a igreja, leva 2 sacos. Um com furo em cima e outro embaixo, e outro só com furo em cima. O que for bom, você guarda no que só tem um furo. O que for ruim, bota no saco furado. Bota em cima e cai embaixo. E nós estamos precisando. A maioria, Daniela e França está dizendo, a maioria não estuda as escrituras. Até são bem intencionados, mas pecam pela falta de conhecimento. Exatamente. Outra vez, a minha irmã de sangue, ela perguntou, Neuza, está escrito na Bíblia que não cai uma folha da árvore? Mas não tem 365 vezes não, viu, Patrícia? Eu tenho meu site de estudos bíblicos com a pesquisa. Se você quiser, manda seu e-mail que eu mando para você a pesquisa. A minha irmã perguntou se tinha na Bíblia não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. Falei, minha irmã, eu não tenho certeza. Acreditem vocês ou não, eu estudei de Gênesis a Apocalipse para dar resposta para minha irmã. Estudei a Bíblia toda. E eu disse para ela, minha irmã, não está escrito isso na Bíblia. Nós sabemos que verdadeiramente não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Não cai uma folha, não cai um galho, não cai uma fruta se Deus não permitir. Mas não está escrito. O erro é dizer que está escrito. Eu já ouvi um pregador dizendo, um pastor, que a mulher de Jó não mandou Jó amaldiçoar Deus. Que ela mandou Jó abençoar Deus. Irmãos, que absurdo isso. Que absurdo, não tem Bíblia nenhuma que tenha isso escrito. A mulher de Jó disse, amaldiçoa o teu Deus e morre.
pois esse pastor pregou num congresso que a mulher de Jó, que é o maior absurdo que falam, que a mulher de Jó mandou Jó amaldiçoar a Deus. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, da onde esse pastor tirou isso? Então ele desmentiu tudo que estava na Bíblia, o que nós pregamos o tempo todo. Quando Jó teve todas as perdas dos bens, dos filhos, do rebanho, que ele ficou sem ter nada, e Deus permitiu que ele perdesse até os filhos. Está aqui em Jó capítulo 2, versículo 9. Está aqui, olha, eu estou lendo na Bíblia Sagrada, não estou lendo em livro histórico, não. Eu gosto de falar da Bíblia, livro histórico é outra história. Então sua mulher, versículo 8, Jó capítulo 2, versículo 8. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Olha o estado que estava esse homem, raspando as feridas com um caco de telha. Então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a teu Deus e morre. Foi isso que a mulher de Jó falou. E esse pastor pregou que a mulher de Jó mandou Jó abençoar Deus. Então, amados, eu fico muito assustada com o que ouço. Mas a minha preocupação é com quem não estuda a Bíblia e sai falando a mesma coisa. Eu já ouvi uma pregação que vocês conhecem, aquele fato em que Débora, junto com 10 mil soldados, ela entrou numa guerra. Eu não vou pregar sobre isso, isso é um assunto para pregar outro dia. O que eu quero dizer para vocês, os absurdos que a gente escuta nas igrejas, e as pessoas glorificam a Deus, as pessoas dão glória quando alguém está pregando esse tipo de mensagem, que é para fazer movimento, que é para fazer teatral. Eu acho assim, não estão preocupados em pregar a verdade. Eles querem fazer uma mensagem que chame atenção. Então começa a colocar enredo, colocar coisas que não estão escritas na Bíblia. Juízes, capítulo 4, Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Então Débora era juíza, e enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoam, de Quedes de Naftali, e disse-lhe, porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo, vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10 mil homens, dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. Então, Débora saiu à guerra, ela como mulher. Então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Baraque aqui, ele ia à guerra, mas ele queria a presença da juíza Débora com ele. Mas o que eu quero dizer é que essa guerra, Israel ganhou essa guerra. Mas eu vou ler para você como foi que eles ganharam esta guerra. Diz assim, no versículo 15, não era nada disso que eu ia falar aqui, nada disso, mas eu vou falar os versículos que estão aqui separados. Então, como que foi derrotado o exército inimigo? Eu vou ler aqui na Bíblia, eu estou aqui com a Bíblia, tá? Eu queria que vocês anotassem aí. Diz assim, Juízes capítulo 4, versículo 13, diz assim, e Sísera, é com S só, S é Sísera, convocou todos os teus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete a Goim, até o ribeiro de Quizon. Então eles foram lutar no ribeiro. O Cristino está dizendo isto mesmo, tem que estar na Bíblia. Sim, tem que conferir com a Bíblia. Se não conferir, estão acrescentando. Aí cai lá em Apocalipse, capítulo 22. Os que acrescentarem e tirarem receberão a punição de Deus. Eu não quero isso para a minha vida. Você quer para a sua? Eu acredito que não. Continuando aqui em Juízes 4, versículo 14. Então disse Débora a Baraque, levanta-te,
porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor e 10.000 homens após ele. Esta foi a guerra que Baraque e Débora entraram para guerrear. Elas levaram 10.000 homens do exército de Israel. Versículo 15. Eu quero que você preste atenção nisso aqui para você entender o que eu estou falando. Juízes 4, versículo 15. E o Senhor derrotou a Sísera e a todos os seus carros e todo o seu exército. Eliete Rosário, seja bem-vinda. Amém, glória a Deus. E o Senhor derrotou a Sísera e a todos os seus carros e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Sísera desceu do carro e fugiu a pé. Então, você ouviu bem? E o Senhor derrotou a Sísera e a todos os seus carros e a todo o seu exército a fio de espada. E Baraque os seguiu após os carros e após o exército até Arosete Agoim, e todo o exército de Sísera caiu a fio de espada, até não ficar um só. Está aqui, olha. Juízes capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 16, e eu já ouvi pregação, foi até culto de mulheres. Eu não quero dizer nas igrejas, porque isso não importa. Dizendo que Débora e Baraque ganharam a guerra porque o ribeiro transbordou de água, encheu de lama e os carros foram atolados e eles morreram atolados na lama. Amados, está aqui dizendo que Israel ganhou a guerra a fio de espada. Misericórdia, meu Deus, por que lê uma coisa e prega outra? Eu fico assim impressionada. E o pior é que as pessoas que não estudam a Bíblia saem pregando aquilo do mesmo jeito. Então, eu fico muito... Selma Sabino, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Eu fico muito preocupada, eu estou incentivando as pessoas a estudarem a Bíblia, a lerem a Bíblia. Eu hoje recebi um e-mail de um pastor lá de... Eu vou falar o nome dele porque ele me autorizou eu gravar um vídeo. Pastor Linhares, da Igreja Batista Primeiro Amor, em Guaratinguetá, São Paulo. Tá aqui o e-mail que ele me escreveu, tá aqui para vocês, achei isso muito importante, ele botou aqui. Em 2021, adotamos a leitura bíblica em ordem cronológica que a senhora sugeriu. Eu não conheço esse pastor, eles me acharam na internet. Ele coloca que tem sido uma bênção em minha vida espiritual e avivamento para a nossa igreja. Gostaria muito de agradecê-la por ter o serviço prestado ao reino de Cristo. Gostaria também de manter contato com a irmã e, quem sabe, trazer uma mensagem à nossa igreja para conhecermos pessoalmente e agradecê-la. Seria ótimo que a irmã ministrasse a nós a palavra de Cristo um dia. Grato por tudo, ficamos na esperança de contato futuro. Deus continue abençoando poderosamente. Tá aqui um e-mail. Esse tipo de e-mail eu recebo milhares. Para a glória de Deus, não é para a minha glória não. Porque eu tenho uma preocupação muito grande em levar a palavra, falar o que está na Bíblia. Eu fico impressionada com pastores, pregadores, e não é só pastor não, irmãs. Quem prega a palavra de Deus tem que ter muito cuidado, estudar e pregar o que está escrito. Eu estou falando aqui, eu entrei lá em Ruth, não era Ruth? Eu falei aqui em Débora, o exército de Israel ganhou a guerra a fio de espada. Eu já ouvi dizer que ganhou a guerra porque os carros atolaram na lama, no ribeiro. Irmãos, é muito sério isso. Nós não podemos acrescentar o que está na palavra de Deus. E nós estamos pregando porque por ordem de Deus, porque eu poderia estar agora descansando, dormindo, que eu tenho que acordar cedo e ir para o hospital amanhã cedo, mas eu estou aqui pregando a palavra por ordem de Deus. Eu obedeço a Deus, eu ouço a voz de Deus. Eu quero obedecer a Ele e me consertar todo dia. Todos nós temos alguma coisa a nos consertarmos. Nós precisamos de santificar a nossa vida.
E como Jeremias falar a verdade, como Isaías, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Ageu, Zacarias, Malaquias. Que mais ouço falar é que não cai uma folha da árvore se Deus não permitiu. Pensei que estava escrito na Bíblia, mas agora sei que não está. Não está, Zelinda, escrito na Bíblia, não. Como não tem 365 vezes a palavra não temas. Eu tenho tido muitas experiências e eu sei, volto a dizer, que não agrado a muitos. Mas eu não estou preocupada com isso. Eu não tenho intenção de magoar ninguém. Jesus Cristo veio para salvar e buscar o que se havia perdido. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. No livro do profeta Ezequiel diz que se nós não pregarmos a verdade, Deus cobrará de nós o sangue do ímpio. Que Deus não cobre de mim e de você por não falarmos a verdade. Temos que pregar a verdade, viver a verdade. Não é pregar a mensagem para massagear a ego de ninguém, não. Nós temos que agradar o coração de Deus. Porque muitos vão sentir fome e sede de ouvir a verdade e não vão ouvir mais. Muitos vão sentir saudade dos bons pregadores que pregaram a verdade. Muitos vão sentir saudade daquelas irmãs que a gente sente saudade. Certa ocasião eu ia num trabalho de consagração, eu não quero falar nome aqui de igreja nem de pessoas para não melindrar ninguém. E eu não era ainda da Assembleia de Deus, mas eu gostava muito de eu sentar perto daquela irmã depois do trabalho da consagração. E um dia ela sentada na cabeceira da mesa e eu junto dela, após a consagração, que era o dia todo, ela disse: mulher de Deus tem vestes decentes para dormir. Mulher de Deus não dorme com qualquer vestes. E eu conto isso hoje para a filha dela e a gente ri muito. Porque eu abaixei assim a minha cabeça na época. Isso tem mais de 30 anos, tá, irmãos? Graças a Deus. Se tivesse 1 ano, 2, 5, 10, eu também falaria. Todos nós temos alguma coisa para nos consertarmos. Eu estou falando até uma coisa aqui bem particular. Mas foi aquela mulher que eu sinto saudade dela. E aí eu cheguei em casa, sabe o que eu fiz? Fiz uma limpeza nas minhas gavetas. Aquelas roupas que eu achava que o Espírito Santo tocou no meu coração, eu não usei mais. Não usei. Me corrigi. Deus usou aquela mulher. O Senhor já a levou. Certa ocasião, a minha mãe, eu comecei contando no início e não terminei. Minha mãe sofreu sequelas de derrame 5 anos. E eu cuidando dela, sempre cuidando da minha mãe. E um dia, ela sentada na varanda, junto da minha irmã mais velha, eu falei assim: mamãe, quando Jacó estava para partir, não estou dizendo que a senhora vai partir em breve, ou eu posso ir primeiro do que a senhora, mas se a senhora for primeiro do que eu gostaria de guardar uma frase que a senhora tenha me falado, para eu nunca mais esquecer. Ah, meus amados, a minha mamãe, ela olhou para mim, eu estava com uma blusinha de alça. Ela faleceu em 1996. Ela teve o AVC em 1991. Tem 30 anos isso. Eu falei: mamãe, eu gostaria de guardar uma frase da senhora, se Deus levar a senhora primeiro do que eu. E a minha irmã mais velha escutando. Sabe o que minha mãe disse? A frase que ela me disse? Que você nunca mais vista essa blusa. Ah, meus amados, como disse, foi uma pancada na moleira. Que você nunca mais vista essa blusa. Foi a frase que ela me deixou guardada no meu coração. Eu não vesti mais aquela blusa, não só aquela, como nenhuma outra mais que mostrasse o meu colo, os meus ombros. Nunca mais usei. Para a glória de Deus, Deus usou os lábios da minha mãe e me exortou. E eu não fiquei zangadinha, não. Não fiquei bicudinha, não. Eu agradeci a Deus por Deus usar minha mãe. Que você nunca mais usa essa blusa. Nunca mais usei. Nem aquela e nem outras decotadas. Então a palavra de Deus é para nos corrigir. É para nos advertir. É para nos consolar. É para nos libertar. No livro de Amós, capítulo 8...
do versículo 11 ao 13 diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até a outro mar, do norte até ao oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Vai chegar esse tempo que muitos sentirão saudade daqueles pregadores que pregavam a palavra, que falavam do pecado, que falavam que Jesus é o Salvador, que a igreja vai ser arrebatada, e que Satanás existe, e que o inferno existe, que o céu existe. Isso aí, sua mãe falava essa expressão, graças a Deus. Então, muitos vão sentir fome, vão sentir sede. Cadê aquele pastor que pregava a verdade e eu não ouvia? Cadê aquela irmã que pregava, aquela irmã da cabeça branca, que às vezes ela era insistente, às vezes ela era chata, ela repetia o mesmo versículo um monte de vezes. Cadê ela? Onde eu acho? Onde eu acho aquela irmã de oração que fez um apelo para eu me consertar com Deus e eu não me consertei? Cadê aquele pastor que disse que era o meu último dia, minha última oportunidade? E eu ironizei daquele pastor. Amados, está aqui na palavra de Deus, livro de Amós, capítulo 8, 11 e 13. E naquele dia, versículo 13, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Vão desmaiar, porque vão buscar ouvir a palavra e não vão encontrar mais. É o livro do profeta Amós. Denise está assistindo, seja bem-vinda, amém. Está escrito a palavra de Deus no livro de Amós, o profeta Amós, capítulo 8. Anota aí no seu caderninho. Eis que vem dias, diz o Senhor, que haverá fome e sede na terra. Vai ter pão, vai ter comida, vai ter água. Então como é que vai ter fome, irmã Neuza? Diz a Bíblia, nem sede de água e nem de pão, mas de ouvir as palavras do Senhor. Hoje eu estou aqui, olha, são 23 horas e 30 minutos, eu estou aqui pregando, eu estou aqui falando, ainda vou ministrar um outro vídeo específico para uma pessoa que me pediu, depois dessa live aqui. Então, a Bíblia diz na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, segunda carta, se você quiser anotar, do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Está aqui, olha, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda escritura, toda, de Gênesis a Apocalipse. Aqui não diz que livros históricos, não diz que pesquisa pós-Bíblia foi escrita por inspiração divina. Então pregue a Bíblia, ensine a Bíblia. Jéssica de Souza Valente está assistindo, glória a Deus, aleluia, seja bem-vinda. Então a Bíblia, ela foi toda ela divinamente inspirada. Você pode falar o que está escrito aqui sem medo de errar, mas não acrescente. Não pregue o que não está escrito. No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, anota aí no seu caderninho, Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, diz assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia, deste livro, não é de livro histórico. Quando eu estou falando livro histórico, não são os livros históricos da Bíblia, não. Livros históricos que foram escritos por homens que não foi por inspiração divina. E as pessoas deixam de pregar a Bíblia para ficar procurando histórias, para contar história nos púlpitos. Irmãos, não há tempo para isso. O apóstolo João escreveu há 2000 anos atrás: filhinhos, já é a última hora. É a última hora de falar a verdade. É a última hora de pregar a verdade. É a última hora de viver a verdade.
É a última hora de abandonar o pecado. É a última hora de consagrar a vida. É a última hora de ter intimidade com Deus. É a última hora de fazer parte da comunhão da Santa Ceia. É a última hora de você fazer a obra do Senhor. Está esperando o quê? O tempo urge. Então Apocalipse 1, versículo 3 diz: bem-aventurado, bem-aventurado, feliz aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia, deste livro, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amados, o tempo está próximo. Há 2000 anos atrás o apóstolo João disse: filhinhos, já é a última hora, já é a última hora, aleluia, desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Tome posse desta palavra, vamos nos consertar diante de Deus. Mas eu estou indo à igreja, irmã, está um pé na igreja, um pé no mundo, porque o pecado agrada, a carne fala mais alto. Vamos renunciar ao pecado, renunciar à carne, tomar posição diante de Deus. O Senhor Jesus disse que a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. O Senhor está precisando de obreiros na obra, obreiras, mulheres destemidas, jovens, homens, crianças, adolescentes, para pregar a palavra de Deus. Tadeu Barreto assistindo, seja bem-vindo, glória a Jesus. Então, irmãos, a irmã Neuza, não é porque eu tenho cabeça branca, não é porque eu tenho 79 anos, não é porque eu conheci Jesus com 5 anos que eu não tenha errado, que eu não tenho feito coisas que desagradou a Deus. Não, Deus muito me alertou, Deus me deu muitas oportunidades para eu consagrar a minha vida, para eu estudar essa palavra, para eu não pregar o que os outros pregam se não tiver escrito aqui. Deus me deu a oportunidade de ter um canal no YouTube. Deus me deu a oportunidade de ter um site. Eu gravei a Bíblia na internet 3 vezes, tem a Bíblia gravada no meu site. Eu pedi a Deus na época que a leitura da palavra de Deus, que ela ultrapassasse as fronteiras do Brasil, que ela ultrapassasse as fronteiras do Brasil, do mundo. E graças a Deus, a leitura da Bíblia, ela está em quase todos os estados do Brasil, ela está na Alemanha, ela está nos Estados Unidos, ela está na França, ela está no Japão. Mas é para minha glória? Não, 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 não. É para a glória de Deus, porque eu tenho prazer em ler a Bíblia, em ensinar, gravar, pregar, mas eu não sou teóloga, eu não fiz teologia. A minha teologia, sabe qual é? É estudar a Bíblia. É joelho no chão, oração, estudar a palavra. E eu não sei quase nada. Eu sei o que está escrito aqui até certo ponto para eu falar. A única coisa que eu tenho a preocupação é de não inventar, é de não acrescentar. Então o Apocalipse diz: bem-aventurado o que lê, os que ouvem e os que guardam as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Vamos entender que o Espírito Santo de Deus está falando conosco nesta noite. Eu ia ler o capítulo de Lamentações de Jeremias, eu não vou ler mais, não vai dar tempo. Porque eu já não sei mais quanto tempo eu estou falando aqui, eu sei que é muito tempo. E eu quero parar. Mas eu vou ler aqui alguns versículos. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 22. Glória a Deus, que Deus continue te abençoando muito, levar a palavra. Sim, Zelinda, é o meu prazer. Para mim foi um presente de Deus esse pastor me mandar esse e-mail lá da onde é? De São Paulo, Guaratinguetá, São Paulo. Que a igreja dele leu a Bíblia toda em ordem cronológica, com o plano que eu tenho no meu site de estudos bíblicos. Isso é glorioso. Isso é um presente que eu recebi nesse penúltimo dia do ano. É um presente de Deus, porque o nosso trabalho está trazendo... eu estou colhendo meus molhos, eu estou vendo fruto. E eu não tenho vaidade com isso nenhuma. E peço a Deus que não deixe eu entrar pelo caminho da vaidade, da arrogância. Eu já ouvi muitos foras na igreja, pessoas me repreendendo. Pode repreender, pode me jogar pedrinha, pode jogar pedra à vontade. Genilson Reis está assistindo. Genilson que foi meu vizinho? Genilson que foi meu vizinho, que eu comi da sua pensão ou não? Porque eu não lembro do sobrenome dele, mas se for, seja bem-vindo. E se não for, seja bem-vindo também. Que Deus te abençoe.
Então, podem me jogar pedra, pode dizer que eu sou chata, pode dizer que eu repito as mesmas coisas. Olha, Sirene assistindo, minha irmã, Deus te abençoe, minha irmã, mas eu já estou quase encerrando. Podem dizer que eu sou repetitiva, Jesus também era repetitivo, o apóstolo Paulo era repetitivo, João Batista era repetitivo, Moisés era repetitivo e a Neuza Baldini, cabecinha branca, também é. Então eu estava dizendo, não é pelo tempo de crente que eu tenho que eu passo diploma de sabedoria, não é por causa dos meus cabelos brancos que eu seja mais sábio do que alguém, de forma alguma. Eu aprendo com uma criança. Com uma criança nós aprendemos, só que nós não podemos ler a Bíblia, pregar a Bíblia e não viver a palavra de Deus. Aí estamos perdendo nosso tempo. Deus ele pode salvar alguém através da palavra que nós pregamos, ele pode curar, ele pode libertar. E nós ouvimos aquela palavra que o Senhor Jesus vai dizer lá no último dia. É muito triste o que está escrito na Bíblia. Muitos vão dizer, Senhor, eu profetizei, eu realizei milagres, eu fiz tantas coisas, Senhor, Senhor. E o Senhor Jesus vai dizer, minha querida irmã, Deus te abençoe. Amém, Charazinha Sirênia. Deus te abençoe também, minha amada. Deus te abençoe abundantemente. Jesus vai dizer lá naquele último dia, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço, ou eu nunca vos conheci. Irmã Neuza, está escrito isso na Bíblia? É mesmo? Está escrito isso? Está escrito isso sim na Bíblia, está escrito essa palavra. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que nós estamos vivendo, com o que nós estamos pregando, o que nós estamos ensinando na casa do Senhor. Diz assim, Mateus capítulo 7, que eu não fiz esboço, eu estou lembrando aqui dos textos e estou falando. Mateus capítulo 7, versículo 21 diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, está aqui escrito na Bíblia, tá, irmãos? Eu não estou inventando não, hein? Está aqui. Mateus capítulo 7, versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Olha bem, é Jesus que falando aí. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Mas, Senhor, eu profetizei. Senhor, fiz tantas maravilhas. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, irmãos, tem muita gente pregando, tomando a sua cervejinha, tomando seu uísquezinho, ficando nu na praia. É tanta coisa que a gente vê. Eu digo, meu Deus, como pode subir num púlpito e pregar a palavra de Deus? Como que tem coragem para isso? Não devia de ter. E outras coisas mais. Mas, contudo, Deus está dando tempo para muitos se arrependerem e se consertarem com Ele. Porque Deus é amor. Zilda Ivone, paz, Neuzinha, Deus te abençoe. Ela botou Neizinha, Neuzinha, Zilda Ivone, um grande abraço. Então foi o Senhor Jesus que disse, que Ele vai dizer, nunca te conheci. Eu faço sempre um exemplo. Por exemplo, a minha irmã, eu vou usar a minha irmã. Né? Minha irmã é meu sangue e é uma pessoa que, né, de repente bate na minha porta e fala, sua irmã está lá embaixo. Eu vou dizer, minha irmã? Quem é minha irmã? Eu não conheço, não sei quem é. Comparação, tá, irmãos? Comparação. Porque são pessoas que andaram com Jesus, que a minha irmãzinha é bem-vinda na minha casa, no meu coração. É uma serva de Deus, uma abençoada serva de Deus, é minha irmã. Que tem vencido embates, tem vencido lutas, tem vencido batalhas. Que muitos crentes antigos de igreja não suportaria o que a minha irmã tem suportado. Me perdoa, tá, irmã, de dar esse testemunho seu aqui.
mas eu estou falando a verdade. Então, no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 29, diz assim, anota aí no seu caderninho, Mateus 22, 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, são as Escrituras que nós temos que conhecer. Eu combato muito, eu sei que eu aborreço, eu sei. Pregadores que vão pregar, você espera aquela mensagem, aí ele começa a discorrer história mais história, história mais história. Lá no final ele diz, você pode dar um glória a Deus? Você está sentindo a presença de Deus aí? Você pode dar um glória? A Bíblia que ele deveria ter pregado, não pregou nada, contou história. E o povo está com sede da palavra. Aleluia! Oh, glória a Deus! O povo está com fome de ouvir a palavra de Deus. O povo está sedento de ouvir a palavra de Deus. É bem verdade que tem alguns que estão dentro da igreja, você prega, eles torcem o nariz. Você prega, eles riem de você. Certa ocasião eu pregando, olhei para a minha esquerda, estava um grupo de jovens rindo e debochando. Eu parei a pregação, não direcionei o meu olhar para eles e disse, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando Jesus foi na casa ressuscitar, quem entrou aqui? Ana Maria, minha irmã, entrou. Ah, seja bem-vinda, minha irmã. Deus te abençoe. Feliz você está aí. Estou pregando já há muito tempo, já está na hora de encerrar, já passou da hora. Quando Jesus foi na casa de Jairo para ressuscitar a filha de Jairo, de 12 anos, que estava morta, aqueles que estavam rindo, Jesus os mandou retirar do recinto. Então eu parei a pregação, não direcionei meu olhar para aqueles que estavam rindo na hora da mensagem, não reverenciando a irmã Neuza, não. Tem que reverenciar a palavra de Deus. Eu falei, vocês cuidado. Quem está aqui no púlpito pregando está no estreito com Deus. Está aqui pregando. Ei, minha florzinha, a minha florzinha irmã Ana Maria, paz do Senhor. Então eu falei para a igreja naquele dia, pois é, eu já estou terminando a mensagem. Eu falei naquele dia na igreja, eu estava pregando e aqueles jovens rindo, debochando, talvez do meu rosto, talvez da minha dicção, talvez da palavra que eu estava ministrando. E na hora o Espírito Santo disse, para a mensagem e lembra para eles que quando eu entrei na casa de Jairo, que os que estavam rindo, eu mandei retirar. Cuidado você quando está dentro da casa do Senhor, que tem alguém pregando a palavra do Senhor. Se você não gosta da pessoa, já está errado. Mas reverencie a palavra de Deus. Pelo menos a palavra de Deus. Cris Maciel Nassif, seja bem-vinda, Cris. Um grande abraço. Deus te abençoe. É Cris lá de Itaperuna? É? Eu vejo os nomes, vejo o sobrenome. Responde para mim se é. Então, Cris é filha da Neiva? Esther Reis, mãe da filha do Marcelo, a paz do Senhor. Ô, Esther! A paz do Senhor, quanto tempo, minha querida. Olha, essa live vai virar uma vigília desse jeito, porque eu estou encerrando. Eu estou falando aqui desde o início em ter cuidado de pregar o que está escrito e não sair pregando o que você escuta se você não conferir na palavra de Deus. Tem que conferir se está pregando a verdade. E outra coisa, se a pessoa está vivendo a verdade também. Mas se ela não estiver vivendo a verdade, aí é com ela e Deus. Agora, é dever nosso estudar a palavra de Deus. Falar o que está escrito. Por favor, irmãos, você que está ouvindo esta palavra, quando você for pregar, não fica procurando livro histórico para pregar, não. Esse livro aqui, ó, tem 31.105 versículos. Esse livro aqui tem 66 livros. Tem 1.189 capítulos. Nós não damos conta de pregar o que está escrito. Eu vou inventar pregar livro histórico? Eu posso estudar os livros históricos. Isso sim, mas pregar a palavra. No Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 24, diz assim: E Jesus respondendo disse-lhes:
Porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Olha, em Mateus Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras. Marcos escreveu, porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Então, irmãos, é as Escrituras sagradas. Mas só que as pregações light, o povo está procurando pregação para empolgar a igreja, fazer movimento, ser aquele culto naquela hora, aquele negócio, aquele movimento. Saiu dali, todo mundo esqueceu aquela palavra. Pregue a palavra que ninguém vai esquecer. Mas não pregue como eu ouvi o pregador pregando que a mulher de Jó mandou Jó abençoar a Deus. Não pregue isso. A mulher de Jó mandou ele amaldiçoar a Deus. Então alguém que escutou isso pode sair pregando também. Vai pregar a mentira. Tem que falar a verdade. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, Jesus disse, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. São as Escrituras sagradas que testificam de Jesus, o Salvador, o nosso Redentor, que veio para nos redimir, nos reconciliar com Deus. E eu vou encerrar no livro de Atos, capítulo 17. Preste atenção nessa palavra. Atos, capítulo 17, do 10 a 11, diz assim, e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Olha, Paulo e Silas foram à sinagoga dos judeus. Atos capítulo 17, versículo 11 diz assim, ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. Então, os moradores de Bereia, eles foram considerados nobres. Eles estavam numa situação, diz assim, estes foram mais nobres do que os crentes de Tessalônica. Então, quem está falando aqui é o apóstolo. Nós estamos, gente, é a palavra de Deus que está falando. Era o apóstolo Paulo que estava pregando e Silas. Mas os moradores de Bereia, eles não ficavam só escutando, não. Eles iam lá examinar. E examinar nos escritos se aquilo que estava sendo pregado ali, se aquela palavra era verdadeira. E é isso que nós temos que fazer hoje, pregar a palavra de Deus, sem medo. Sem medo, não é chegar na igreja e pregar de qualquer jeito. Nós temos que orar, pedir ao Senhor, Senhor, qual a palavra? Você foi convidado para pregar? Você foi convidada para pregar? Estude a palavra, ore e pregue a palavra, porque Deus vai te honrar. Sempre lembrando, está escrito lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado, quer dizer, feliz, aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 3:11. Eis que venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Que Deus te abençoe nesta noite, que você tenha uma noite abençoada e que o ano de 2022 ele possa chegar trazendo para todos nós mais esperança, que 2022 chegue, que nós possamos continuar firmes nos caminhos do Senhor, que nós possamos permanecermos fiéis, vivendo a palavra, pregando a palavra e acreditando que Deus, Ele é fiel para conosco, que Ele não nos dá além do que nós possamos suportar. Que em 2022, obrigada Patrícia, obrigada Cristina, obrigada Ana Maria, obrigada a todos que fizeram parte dessa live tão longa, com tanto tempo. Mas a palavra de Deus, ela enriquece, a palavra de Deus, ela nos alimenta. Mas haverá tempo na terra, que eu li no início, Amós 8, de 11 a 13. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que eu enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor.
e irão errantes de um mar a outro mar, do norte ao oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra de Deus e não a acharão. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu continuo pedindo oração pelo meu marido, ele continua internado. A irmã Neuza está no hospital todos os dias, à noite eu venho para casa, de manhã eu estou de novo lá. Glória a Deus, a senhora foi boca de Deus para mim, na minha vida hoje. Glória a Deus, Patrícia. É o Espírito Santo de Deus, é Deus falando conosco, porque nós estamos aqui para agradar a Deus, para ministrar para o seu coração uma palavra de bênção, uma palavra de cura, uma palavra de salvação, uma palavra de libertação, uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, para que você não desista, para que você prossiga nesse caminho, porque nós vamos chegar às mansões celestiais. Um abraço, Patrícia, um abraço para todos. Vamos continuar fiéis. Os céus nos esperam. O Cordeiro de Deus vem buscar a sua igreja, a sua noiva. E eu e você vamos estar juntos neste encontro com o Cordeiro nas nuvens. Muito obrigada por me assistir. Feliz 2022. Que todas as lágrimas ficam para trás do ano de 2021. Tudo que choramos, se a senhora estiver com o pastor e a irmã André, dê um forte abraço. Amém, Patrícia? Eu vou falar com eles. Um forte abraço para vocês todos. Que nós possamos deixar para trás essas lágrimas, as perdas, as tristezas e prosseguir em frente, confiante que Deus proverá. Aleluia. Graças a Deus.